VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico de Biblioteconomia, Normatização Documentária Competência 2. Aula de contingência. Aplicar as normas de documentação e informação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Descrição do ambiente. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual Antônio Carlos Gomes da Costa. Abaixo, Curso Técnico de Biblioteconomia, Educação à Distância 2020. Ícone de play vermelho. Inscreva-se. youtube.com/EAD Pernambuco. Aviso de aula de contingência, com logo amarela e ícones de vírus na cor verde em movimento. Olá, meu nome é Isabelle Domingos e estarei com vocês agora na segunda competência da disciplina Normalização Documentária. Essa segunda competência, ela vai ser bem mais prática, ela vai abranger as normas da ABNT e a gente vai focar nas que são realmente mais importantes para o seu dia a dia profissional e acadêmico, tá certo? Isabelle Domingos. Slides com fundo azul e logo da bandeira de Pernambuco, no canto superior direito da tela. Não esqueçam de entrar no fórum, de olhar os destaques, de ler o nosso e-book, de ver o nosso material complementar. Tudo que estiver disponibilizado no AVA é muito importante para a complementação do estudo de vocês. A competência 2, ela vai aplicar as normas de documentação e informação da Sociedade Brasileira de Normas Técnicas. Então, como eu falei anteriormente, ela será bem mais prática. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato também via mensagem com a coordenação do curso e conosco também com a equipe de professores do curso de Técnico em Biblioteconomia. Vamos lá, vamos iniciar. Como você pode ver, desde a primeira competência, as normas elas são instrumentos consultivos. Eu falei lá na primeira competência que elas não são impositivas e também não precisam ser decoradas. A gente precisa saber localizar e a gente realmente vai usar essas normas como consulta para nortear a nossa produção acadêmica. Muitos profissionais eles acabam memorizando algumas orientações de tanto que eles utilizam, mas realmente a gente não é obrigado a memorizar, até porque as normas elas estão lá, elas podem ser submetidas a mudanças, né, de acordo com a necessidade. Então, o importante é que a gente saiba qual a norma a gente vai precisar utilizar para cada tipo de trabalho. As normas, elas não mudam sempre, elas só mudam de acordo com a necessidade popular. Então, caso aquela norma esteja precisando ter uma modificação, ela vai passar por toda uma pesquisa, uma revisão pela equipe de especialistas da ABNT, só então será lançada uma nova norma e a antiga será cancelada, como é o caso da 6023, a norma das referências bibliográficas. Ela teve uma modificação agora em 2018. Desculpa. Essas normas que nós vamos trabalhar nessa segunda competência serão aquelas que a gente realmente utiliza mais no dia a dia. Então, é a 6023 de referências, é a 6027 de sumário, a 6028 de resumo, a 10.520, que é a de citações, e a 14.724, que é a de trabalhos acadêmicos. A gente realmente vai explorar mais essas porque elas são mais utilizadas no dia a dia, na nossa rotina de trabalho, nossa vida acadêmica, a gente utiliza mais essa. Isso não quer dizer que não vamos utilizar outras, mas como a disciplina tem um espaço de tempo, a gente vai focar nas mais importantes e caso você tenha dúvidas, a gente pode, durante o desenrolar da disciplina, tirar mais algumas dúvidas e colocar material complementar sobre as outras, certo? É realmente
aprendizado contínuo. Então, a gente vai estar sempre tendo que consultar, sempre tendo que olhar essas normas para entender, para saber como utilizar e saber como orientar os nossos clientes informacionais. Eu vou dar aqui uma orientação bem pontual. É importante que você busque sobre as normas vigentes nos canais de informações e de comunicação da associação. Então, é importante que vocês entrem no site da ABNT, caso vocês possam adquirir as normas, ou caso não, vocês pesquisem. Eu já tinha falado isso na competência 1. Vocês podem ir em alguma unidade informacional perto de vocês, então em alguma biblioteca, entendeu? Algum centro de pesquisa lá, geralmente eles disponibilizam as normas para consulta. Você precisa se certificar de que a norma buscada orienta exatamente aquilo que você precisa. E em seguida, você guia para aplicar especificamente a instrução à sua necessidade. Então, você precisa primeiro saber o que é que você precisa, o que é que você está necessitando naquela produção acadêmica, e então solicitar a norma. Entendeu? Porque existem diversas normas e cada uma cabe para uma situação específica. Então, é bom a gente realmente aprender a localizar, saber o que é que realmente cada uma trata. ABNT NBR 6027, sumário. Para a gente poder aplicar da melhor forma possível. Vamos iniciar falando sobre a norma 6027, que é a norma do sumário. Então, o que seria um sumário? O sumário, ele é uma espécie de roteiro. Ele nos ajuda a ter uma visão ampla de por onde começar. Então, assim que a gente inicia um trabalho, se a gente conseguir começar a formular o sumário, vai ser muito interessante, porque a gente já vai destrinchar quais os pontos aquele trabalho vai abranger. Então, a chance de você ficar perdido durante a produção daquele trabalho ele vai ser bem menor. Então, após a escolha do tema que será abordado na produção, você poderá simular algumas perguntas, como um entrevistador mesmo, que seriam pertinentes de serem desenvolvidas no trabalho. Então, você vai falar sobre um assunto específico. Quais seriam as perguntas que eu teria que responder daquele assunto, daquele tema? Isso já poderia ser algum dos pontos do seu trabalho, entendeu? A gente vai ver algum exemplo para facilitar melhor o entendimento. Essa norma ela é bem pequena, ela tem apenas 2 páginas e ela apresenta de forma simples as definições básicas e a formatação exigida. Ela também deixa claro que sumário é diferente de índice. Isso realmente precisa ficar claro, muita gente confunde. Então, o sumário ele vem no início do trabalho, o índice ele já vem no final, tá certo? Então, no material complementar, no destaque, a gente pode colocar algum material sobre isso, falando a diferença do sumário e o índice. Mas é importante a gente saber que o sumário ele vem no início. Ele é justamente para guiar, nortear o que é que o leitor vai achar naquele trabalho. Quais são os capítulos, o que é que vai ter de assunto naquela produção científica, ok? Continuando. O uso do sumário ele é obrigatório, gente. Ele é obrigatório. Então, todo trabalho acadêmico que a gente entregar para uma banca, para uma instituição, ele tem que ter um sumário. Ele tem que ter aquele norte do que é que vai ter naquela produção. Quais são os capítulos, quais são os temas, o que é que vai ter descrito naquele trabalho. Ele é a indicação do conteúdo daquele documento. Ele reflete suas divisões ou seções na mesma ordem, isso é importante também salientar, na mesma ordem em grafia em que aparece no corpo do texto. Então, se você colocou em negrito no corpo do texto aquele capítulo, no sumário ele tem que estar obrigatoriamente em negrito também. Isto serve para ajudá-los a encontrar a seção ou a página inicial dos tópicos. Deve indicar o número correspondente aos capítulos e suas divisões, e o título de cada parte e respectiva paginação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui não está muito visível, mas é a capa da norma. Eu queria colocar para vocês, caso vocês ainda não tenham tido nenhum contato, vocês verem, mas realmente não ficou muito legal. A gente pode colocar isso durante o decorrer da disciplina, mas eu vou aqui mostrar onde é que ele fica localizado. O sumário ele deve ser localizado como o último elemento pré-textual. Então, antes de começar realmente
toda a parte textual da sua produção, vem o sumário. Ele realmente é o início, ele é o norte, né? Então, quando houver mais de um volume, ele deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independente do volume consultado. Então, caso a produção tenha vários volumes, cada volume vai precisar ter um sumário. A palavra sumário ela deve ser centralizada e com a mesma tipologia da fonte usada para as seções primárias. Então, isso também precisa ser salientado. Essa palavra ela tem que estar no centro, né? A palavra sumário tem que estar no centro e com a mesma fonte que você vai utilizar nas outras seções. Então, tá no Times, vai ser tudo no Times. Tá no Arial, tudo no Arial, certo? A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. Elementos pré-textuais não contam no sumário. Então, quando a gente chegar lá na outra norma de trabalhos acadêmicos, a gente vai diferenciar o que são elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, aqui nós vamos ter um exemplo do sumário. Esse sumário, como eu tinha falado anteriormente, se você prestar atenção, o título aqui está centralizado. Temos aqui os capítulos, então, a introdução, capítulo 2, a revisão, capítulo 3, a análise dos dados. Todos eles estão em negrito. Estão vendo? Então, se o capítulo 1 está em negrito, o 2 também. Já o 1.1, ele não está em negrito. Vocês estão conseguindo observar aqui. E o 1.1.1, ele já está diferenciado do 1.1. 1.1, o objetivo, ele está todo maiúsculo, sem o negrito, para ficar diferenciado do 1, que é a introdução. E o 1.1.1, ele está sem o negrito, ele está normal e com letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você observar bem, cada ponto está tipograficamente diferente. Então, isso é muito importante no sumário. A gente realmente precisa analisar, deixar tudo bem formatadinho. E do jeito que está escrito aqui, esse termo introdução, o título introdução, lá no corpo, no desenvolvimento da produção, também precisa estar escrito assim. Introdução tem que estar igualzinho. O objetivo também tem que estar escrito do mesmo jeito. Todos eles têm que estar realmente do jeito que está descrito no sumário. Então, aqui temos o espaçamento entre linhas, tá certo? Tem que ter um espaçozinho entre elas de 1,5. Os títulos eles devem estar alinhados com o numeral mais extenso. Então, todas essas regras vocês vão achar, tem várias outras, vocês vão achar na norma 6028, 6027, na verdade. Vamos voltar aqui. ABNT, NBR 6028, resumo. Vamos partir agora para 6028, que é justamente a norma de resumo. Então, qual é o objetivo principal do resumo? O objetivo principal é trazer uma visão geral da produção científica para que o leitor ele possa decidir de forma rápida se o texto completo é interessante ou não. Então, assim que você pegar aquele resumo, você vai ler e você vai ver se é importante você continuar a leitura ou se é melhor você pesquisar, continuar nas suas pesquisas para que possa achar um texto mais importante, mais interessante para complementar a sua pesquisa, a sua produção acadêmica. Aí, caso você já tenha passado pela disciplina de indexação documentária, você já deve ter conhecido as técnicas de resumo. Mas, caso não, você esteja ainda começando esse curso, você vai ter a possibilidade de conhecer essa técnica e vai ser realmente muito importante, porque o resumo, ele vai dar toda uma visão ampla daquela produção. Então, você vai evitar de ter que ler o trabalho todinho para saber se aquele trabalho é importante para você ou não. Então, você vai ver o resumo, vai saber se ele vai ser interessante ou vai partir para outro. Aqui eu consegui colocar a capa da norma, tá vendo? A 6028 de resumo. Então, tem aqui as informações, o ano de 2003, a última versão. Vamos descer mais um pouquinho. O resumo, ele também, assim como o sumário, ele é um elemento obrigatório. Ele consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Constitui-se de uma sequência de frases concisas e objetivas
e não de uma simples enumeração de tópicos. Então, ele tem que ser bem feito, não é apenas jogar palavras que você acha que tem a ver com aquele tema. Ele tem que ser realmente um resumo bem conciso e objetivo. E não pode ultrapassar 500 palavras. Cada tipo de resumo vai ter uma ordem de quantas palavras são, mas o máximo são 500. Então, ele é seguido logo abaixo das palavras representativas do conteúdo do trabalho, que são as palavras-chave ou descritores. Então, isso também você vai ver na disciplina, vai ver com mais calma na disciplina indexação documentária, caso você não tenha visto ainda. O resumo, ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e a conclusão desse documento. E a ordem de extensão desses itens depende do tipo de resumo, porque temos 3 tipos. Temos o informativo, o indicativo e temos também o formato de resenha. Então, o resumo ele deve ser precedido da referência do documento. Caso você esteja resenhando algum material, algum filme, então ele já inicia com aquela referência do que é que você está resumindo, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Se é um resumo que você está fazendo no seu próprio artigo, no seu próprio trabalho acadêmico, você não precisa referenciar, porque o trabalho já é propriamente feito por você, então não precisa da referência. Mas caso você esteja fazendo a resenha de algum outro tipo de trabalho, você vai colocar a referência de onde você retirou. O resumo ele deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas. Então, repetindo, não pode ser apenas a enumeração de tópicos. Você não vai dizer, tem tal capítulo, tal capítulo. Você vai ter que realmente abranger amplamente o conteúdo daquela produção científica. A primeira frase ela tem que ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise da situação. Devemos também usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. E as palavras-chave, ela devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto também. Vou colocar aqui logo mais um exemplo, para vocês poderem visualizar melhor. Se for apenas uma visão rápida, sem entrar em muitos detalhes, como ocorre com as sinopses de filmes, que não contam só o final para te deixar curioso, nós vamos ter um resumo indicativo. Se for aquele texto super detalhado, por exemplo, um resumo de livro, que fala dos personagens, ambientes da história, o enredo, o desfecho, que esse resumo praticamente dispensa, pode até dispensar a leitura toda, esse é um resumo informativo, ele é mais cheio de detalhes. E se for um resumo feito por uma pessoa, para que comente o assunto apresentado e dê sua opinião ou juízo de valor sobre uma obra, um filme, e ainda de preferência publicado por especialistas, aí se chama recensão. Vamos ver um exemplo de um resumo. Então, aqui nós temos o nome centralizado, temos aqui todo o textinho que não vai ultrapassar as 500 palavras, e logo abaixo temos as palavras-chave. Então, essas palavras-chave elas têm que mostrar realmente qual o assunto que aquela produção vai abranger. Então, a gente, na escolha dessas palavras-chave, a gente tem que realmente seguir bastante as normas, entender realmente como é que faz, porque a gente não pode colocar palavras aleatórias, elas têm que ser palavras que o leitor, a gente tem que pensar em quem vai ler aquele material. O que é que ele precisa saber, o que é que consta, qual é o assunto importante, o que é que tem naquele material. Então, nas palavras-chave e no resumo, ele vai realmente ter uma visão ampla e vai saber se é importante para ele. É muito interessante que a gente escolha as palavras-chave de forma assertiva. Vamos agora para outra norma, que é a norma 14.724, que é a norma dos trabalhos acadêmicos. Então, aqui a gente vai ver, como eu tinha falado antes, sobre os elementos textuais, pretextuais, a parte externa e interna. Então, na parte externa, vamos ter a capa, que é um elemento obrigatório, e a lombada, que é opcional. Já na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais.
Então, os pré-textuais é tudo, o termo já diz, é tudo que vem antes do texto propriamente dito. Então, é a folha de rosto, a errata, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, o próprio resumo, as listas, né, os verbetes, o próprio sumário. Então, tudo isso são elementos pré-textuais. Alguns são obrigatórios e alguns são opcionais. Vocês podem depois consultar a norma e ver melhor quais são obrigatórios e opcionais. Temos os elementos textuais. O que seria isso? São os elementos realmente o texto propriamente dito, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E temos os elementos pós-textuais. Após todo o texto, toda a introdução, desenvolvimento e conclusão, vem esses elementos, que são justamente as referências, que são obrigatórias, o glossário, o apêndice, que eu falei logo no início, que era diferente do sumário, lembram? O anexo e o índice. O apêndice não, o índice, que é diferente do sumário. Então, esses são elementos pós-textuais. É muito importante a gente saber essas diferenças e entender o que é opcional e o que é obrigatório. As regras gerais. Então, essa regra ela é maior, a gente vai fazer uma pincelada, ver o que é realmente mais importante ver aqui, mas eu ressalto que é importante que vocês depois passem em alguma unidade informacional ou adquiram essas normas para que possam analisar, revisar, estudar melhor. É um estudo aprendizado contínuo, certo? Os textos eles devem ser digitados na cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco reciclado no formato A4. As margens elas devem ser para o anverso, esquerdo e superior de 3 cm e direito inferior de 2 cm. Já para o verso, direito superior de 3 cm e esquerdo inferior de 2 cm. O espaçamento. Todo texto ele deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, tirando as citações, né? As citações, quando elas tiverem mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as referências, as legendas, aí já não é 1,5, elas têm o seu tamanho específico, que a gente pode ver em cada norma o tamanho ideal, certo? As definições. Vamos voltar aqui só mais um pouquinho. Pronto. Então, esses trabalhos acadêmicos, a gente realmente precisa ver essa norma. É importante que a gente dê uma olhadinha nela com calma. Ela é um pouquinho maior. Deixa eu confirmar aqui quantas. Ela tem 11 páginas. Então, é interessante que a gente tenha acesso a elas, porque ela especifica melhor quais são os itens importantes da formatação, tá certo? Não esqueçam de dar uma olhada, caso vocês tenham oportunidade, porque vocês vão precisar disso para a vida acadêmica e profissional de vocês. Vamos agora partir para outra norma, que é a norma de citação. É a 10.520. Então, o que seria a citação? A citação ela é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, é muito importante, eu falei na primeira competência, é muito importante que a gente cite tudo o que a gente vai colocar no nosso texto. A gente leu certo livro, certos artigos, viu certo material dos autores, de certo autor, a gente precisa citar, dizer de onde a gente tirou aquela informação. Aquela informação ela não surgiu do nada. A gente precisa embasar o nosso trabalho. Então, existem vários tipos de citações. Tem a citação direta, que ela é a transcrição textual da parte da obra do autor consultado. Tem a citação indireta, quando o seu texto ele só é baseado na obra do autor, ele não é transcrito literalmente, como na direta. E tem a citação da citação, que é a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, você viu alguém citando aquele autor, então você vai usar no seu trabalho a citação de uma citação. Onde é que ficam localizadas essas citações? Elas podem aparecer no texto ou em notas de rodapé. Então, cada uma, ela tem aqui, vamos ter as regras, vou voltar só um pouquinho, as regras de apresentação. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na sentença, eles devem ser em letras maiúsculas e minúsculas. E quando eles estiverem entre parênteses, elas devem ser só em letras maiúsculas. Então, vamos ver um exemplo aqui. A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta
por Alter. Aqui a gente colocou entre parênteses o ano. O nome dele não está todo maiúsculo. Ele está fora do parênteses e está escrito maiúsculo e minúsculo. Já aqui nesse exemplo de baixo, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Derrida, vírgula, 1967, vírgula, a paginação. Fecha parênteses, ponto. Então, aqui a gente colocou tudo maiúsculo, por quê? Porque está dentro do parêntese. Então, tem a página. Vocês podem perceber aqui a diferença. Aqui a gente colocou apenas o ano. Só um minutinho. Então, é importante especificar no texto as páginas, o volume, nas citações diretas. É muito importante que você saiba de onde você tirou, qual é o número daquela página, qual é a paginação. Este deve seguir a data separado por vírgula e precedido pelo termo que o caracteriza, de forma abreviada. Já nas citações indiretas, a indicação da página ela é opcional, você não é obrigado a colocar. Na direta, sim. Então, um exemplo. A produção de lítio começa em Sears Lake, Califórnia, em 1928. Então, aqui a gente colocou entre parênteses a paginação, porque é uma citação direta. Se fosse indireta, não seria obrigatório. As citações diretas no texto com mais de 3 linhas, elas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. Então, quando a citação ela for maior, ela tiver mais do que 3 linhas, ela já não vai aparecer assim no texto, ela vai aparecer recuada com a letrinha menor para ser destacada, certo? Aqui a gente parte, voltando à citação, durante a disciplina a gente pode colocar também mais algum material, com mais exemplos, porque é muito importante que vocês aprendam a citar. É bem interessante, tanto a citação quanto a referência são 2 pontos muito importantes para que a gente possa evitar ser considerado, que o nosso trabalho seja considerado plágio. Então, a partir do momento que você cita e faz a referência, você está mostrando que usou a ideia do autor, que está utilizando aquele argumento, mas você está citando, você não está plagiando, certo? Então, vamos para a norma 6023, que é de referências, que teve a última atualização agora em 2018. Então, as referências, elas são alinhadas à esquerda, com espaço entre linhas simples e separada entre si por espaço duplo. Antes era em espaço duplo. Na verdade, agora, a modificação dessa última atualização, o espaço é simples, tá certo? Anteriormente era duplo e agora, a partir de 2018, o espaço é simples. O recurso usado para destacar o título, negrito, itálico ou sublinhado, deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo modelo. Então, se você destaca o título com negrito, todas as outras têm que ser em negrito. Se destaca em itálico, todas as outras em itálico e assim sucessivamente. As referências elas podem aparecer no rodapé, no fim do texto ou no capítulo, em lista de referência ou antecedendo resumos e resenhas, como eu tinha falado antes. Caso você faça algum resumo de algum material e vá colocar lá a referência, ela vai aparecer. Lembram? Vamos seguir. Aqui nós temos quais são os elementos essenciais. Então, são os autores, né? Pode ser mais de um, o título, a edição, o local, a editora e a data da publicação. Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui o autor, que é Andrade. Então, ele está em caixa alta, todo maiúsculo. Depois, temos vírgula, o sobrenome dele, ponto, o outro sobrenome. O título, Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, a edição, a editora, o local, na verdade o local vem antes da editora, e o ano, certo? Aqui embaixo nós já temos outro exemplo. Aqui temos 2 autores, então ele vem em caixa alta aqui o nome Rufato, vírgula, Carlos Alberto, porque é o primeiro nome dele, né? E o sobrenome, que sempre vem primeiro. Ponto e vírgula, porque vai ter outro autor. Então, a gente aqui, ao invés de ser um ponto, como foi na primeira, a gente já faz um ponto e vírgula e coloca o sobrenome do segundo autor,
que nesse caso é Carneiro. Então, vem em caixa alta novamente, vírgula, Marcelo Carbone, ponto. Então, são 2 autores. Aqui temos o título, que vai estar em negrito. Então, a concepção de ciência de Popper e o ensino das ciências, ponto. Então, se esse aqui eu coloquei em negrito, todas as outras referências do meu texto vão estar em negrito também, certo? Aqui temos a revista científica, o ano, a revista científica é justamente a editora, não é isso? Temos o ano, o volume, o número daquela revista. E como esse material foi retirado da internet, temos aqui a data, temos o link disponível em. Então, a gente coloca o link de onde a gente retirou e o acesso, que é justamente a data que a gente pesquisou, certo? Tem várias outras normas, outros pontos nessa norma. Essa norma, ela é muito importante que vocês tenham acesso a ela. Eu vou confirmar aqui quantas páginas ela tem, mas ela é grande, assim como a de citação, ela ainda é maior. Ela tem 24 páginas. Então, é importante que vocês tenham acesso, porque tem diversos exemplos, né? Tem quando tem vários autores, quando o autor é a instituição, quando não tem autor. Então, a gente não pode mostrar tudo aqui, mas é importante que vocês tenham acesso a esse material, para que a gente possa tirar mais dúvidas. E eu vou disponibilizar também lá no destaque alguns vídeos, alguns materiais sobre isso, porque a gente precisa realmente deixar muito claro qual é a melhor forma, como se fazer uma referência. É elementar, é um ponto muito importante que vocês aprendam a citar, a referenciar, o sumário também, o resumo, tudo isso, todo o trabalho, toda a produção acadêmica que vocês fizerem vai precisar, são elementos obrigatórios. Então, é importante que vocês aprendam a citar, a referenciar, a fazer resumo, a questão da formatação dos trabalhos acadêmicos como um todo e também a questão do sumário, certo? Então, gente, essas são as normas mais importantes, as que a gente mais utiliza nas nossas produções acadêmicas. Isso não quer dizer que não tenhamos outras, tem várias. São diversas normas importantes para o uso acadêmico e profissional, mas com o tempo a gente vai aprendendo. O importante, como eu já falei diversas vezes, não é decorar. O importante é que você entenda o conceito, saiba localizar. Então, eu preciso fazer referência a qual é a norma que eu vou buscar, a 6023. Eu estou utilizando material, diversos livros, diversas produções, eu preciso citar. Então, a gente vai procurar a norma da citação. Então, o interessante é isso, é que a gente tem em mente qual a norma que a gente vai precisar utilizar, quais as normas, né? Geralmente é mais de uma. Onde a gente pode localizar essas normas, né? Que a gente pode tanto ir no site da ABNT adquirir, quanto em alguma unidade de informação e consultar essas normas lá, caso a gente realmente não possa adquirir essas normas. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, não precisa decorar, não precisa encarar isso como um trabalho chato, como algo que a gente vai fazer com raiva, que a gente, nossa, que coisa chata, tem que colocar essas normas. A gente está padronizando a nossa produção científica e com isso a gente vai estar dando qualidade a ela. Qualquer pessoa, qualquer outro pesquisador que tenha acesso ao nosso trabalho vai entender, porque está tudo metodologicamente organizado, está tudo formatado, está tudo bem delimitado. Então, é importante que a gente siga mesmo essas normas, que a gente utilize. E aqui vale realmente a regrinha da repetição. Então, você vai repetindo, você vai aprendendo. Sempre vai ter uma coisa ou outra que você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aí você vai pesquisar sobre isso, você vai tirar dúvidas. Durante a nossa disciplina, você pode perguntar, pode mandar mensagem para o AVA, né? Pode mandar mensagem no fórum, tirando dúvidas. Então, a gente está disponível para te ajudar, para tirar essas dúvidas. E durante toda a tua vida acadêmica e profissional, você ainda vai continuar, é um aprendizado contínuo, tá certo? Então, espero ter contribuído com vocês de alguma forma.
E reitero a importância de vocês lerem o material complementar, lerem o e-book, lá tem mais informação mais aprofundada. Vejam os destaques, façam as atividades, não deixem para a última hora as atividades. Temos as atividades semanais, temos a atividade final da disciplina, que é importante que você já tenha passado pelas 2 competências para poder responder ela. Então, não, assim que iniciar, não é legal você já fazer essa atividade. Faça já na metadezinha, né? Já viu pelo menos as 2 competências, as competências da disciplina, porque você já sabe sobre o que é que aquela disciplina trata, para que você possa ter uma nota melhor, tá certo? Ter um aprendizado melhor. Então, tem os vídeos, a gente pode trocar informações, é importante essa interação entre a gente, para que a gente não fique tão distante, tá certo? Eu finalizo aqui, desejo que vocês estejam bem, fiquem bem, com saúde, se cuidem, e qualquer coisa manda mensagem, certo? Fiquem com Deus. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Isabelle Domingos. Imagens. Isabelle Domingos. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Edição. Victor Lins. Professor autor. Isabelle Domingos. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Liliane Rodrigues. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em junho de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.